a um assunto realmente polêmico. Como é que o nazismo criou a União Europeia? O documento conhecido como Red House Report é um relatório detalhado de uma reunião secreta no Hotel Maison Rouge em Estrasburgo, no dia 10 de agosto de 1944. Ali, naquele momento, naquele local, altos oficiais nazistas solicitaram a um grupo de elite de industriais alemães que planejassem o pós-guerra da Alemanha. Ou seja, tratava-se de preparar o retorno dos nazistas ao poder, já com a guerra praticamente perdida, e trabalhar para criar um novo e forte império, o Quarto Reich alemão. Em outras palavras, o Quarto Reich. Né? Então vamos lá. Aqui é Helder Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, a mais um vídeo polêmico e instigante, e baseado em fatos, hein? Veja, o papel agora está envelhecido e frágil, né? Mas o relatório da Inteligência Militar dos Estados Unidos, o EWPA 128, é bastante sinistro, né? Tanto agora quanto no dia em que foi escrito, lá em novembro de 1944. O relatório Red House Report, a reportagem da Casa Vermelha, de 3 páginas, bem digitado, marcado como secreto, copiado para funcionários britânicos e enviado para Cordell Hull, secretário de Estado dos Estados Unidos. Detalhou como é que os industriais alemães mais importantes deveriam trabalhar com o Partido Nazista, então, para reconstruir a economia alemã enviando dinheiro através da Suíça. O chefe das SS, o famoso Heinrich Himmler, com Max Faust, engenheiro da empresa IG Farben, subsidiária da Standard Oil britânica, criariam uma rede de empresas controladas desde o exterior. Eles esperariam até que as condições estivessem de acordo com sua agenda e então assumiriam o controle da Alemanha novamente. Os industriais incluíam representantes da Volkswagen, da Krupp, da Messerschmitt, funcionários da Marinha e do Ministério dos Armamentos também estavam lá no encontro, né? E decidiram que o Quarto Reich nazista alemão, ao contrário do Terceiro Reich, né, o Hitler, o quarto seria um império econômico, industrial, financeiro e não militar, porque eles sabiam que iam perder a guerra militar. Mas não seria apenas alemão, né? O relatório Red House Report foi desenterrado dos arquivos de inteligência dos Estados Unidos e foi a inspiração para um livro chamado The Budapest Protocol. Esse livro conta a história que se inicia em 1944, à medida que o Exército Vermelho avança na Berlim assediada. E depois salta até os dias de hoje, durante a campanha eleitoral para a eleição do primeiro presidente da União Europeia. A superação da União Europeia é revelada como uma frente para uma conspiração sinistra, um plano enraizado nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. O problema aqui é que alguns dos relatos da Red House Report, que alguns poderiam tomar como uma pura ficção, alguns desses relatos se tornaram uma pura realidade, né? A Alemanha nazista exportou enormes quantidades de capital através de países neutros. As empresas alemãs criaram uma rede de empresas líderes no exterior. Um fato indiscutível é que a economia alemã se recuperou muito depressa depois de 1945. Então veja, o Terceiro Reich foi derrotado militarmente, mas os poderosos banqueiros, industriais e funcionários públicos de alto nível da era nazista renasceram agora como democratas e logo prosperaram na nova Alemanha Ocidental. Lá eles trabalharam para uma nova causa, a integração econômica e política europeia sob controle de nazistas, na verdade ex-nazistas, né? Se é que existe ex-nazista. O relatório da Red House Report foi escrito por um francês que estava naquela reunião em Estrasburgo, em 1944. Então vamos descrever aquela reunião. Vamos lá. Os industriais reunidos no Maison Rouge Hotel esperaram até quando o SS Obergruppenführer, o Dr. Scheid, começou a reunião. O Scheid tinha uma das mais altas patentes na SS, equivalente a tenente-general. Ele aparece então em seu uniforme cinzento verde, gola alta com tiras prateadas.
Os guardas vigiaram desde fora. A sala foi vasculhada à procura de microfones e em seguida o Scheid começou a falar. Ele dizia assim: a indústria alemã deve perceber que a guerra não pode ser conquistada. Ele declara, né? Mas deve tomar medidas para se preparar para uma campanha comercial no pós-guerra. Ou seja, admitia a derrota militar e tentava garantir o futuro do Reich. Ele ordenou aos industriais que façam contatos e alianças com empresas estrangeiras. Isso deve ser feito individual e secretamente sem atrair qualquer suspeição. Os industriais alemães deveriam tomar emprestado somas substanciais de países estrangeiros após a guerra. Eles deveriam organizar as finanças das empresas alemãs que já haviam sido usadas como frentes para a penetração econômica do Reich nazista no exterior, disse o Scheid, citando os parceiros americanos da gigante do aço da Alemanha, o conglomerado Krupp, bem como a Zeiss, que faz as lentes, a Leica, a companhia de transporte marítimo da Hamburg America Line, e por aí vai, né? Ao término da reunião, os industriais alemães começaram a deixar a reunião. Um grupo menor, no entanto, permanece, presidido pelo Dr. Boss, do Ministério do Armamento. Havia segredos para ser compartilhados com o grupo que ficou no final, a elite nazista alemã. Aí o Boss explicou que, embora o partido nazista tenha informado os industriais de que a guerra estava perdida, a resistência contra os aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, continuaria até garantir a unidade alemã no pós-guerra. Ele então apresentou a estratégia secreta de 3 estágios para a implantação do Quarto Reich. Na primeira fase, os industriais deveriam se preparar para financiar o partido secreto nazista, que seria forçado a usar meios muito discretos para estabelecer a sua resistência no pós-guerra. A segunda fase veria o governo atribuir grandes somas a industriais alemães para estabelecer uma base segura no pós-guerra em países estrangeiros, enquanto as reservas financeiras existentes devem ser colocadas à disposição do partido para que um forte império alemão possa ser criado após a derrota na guerra. Na terceira fase, as empresas alemãs criariam uma rede de agentes dormentes ou adormecidos que ficariam no aguardo no exterior através de grandes empresas de ponta, que deveriam ser a cobertura para a pesquisa e a inteligência militar, até que os nazistas retornassem ao poder. A existência desses agentes infiltrados deve ser conhecida apenas por poucas pessoas em cada indústria e, naturalmente, pelos chefes que vão ficar na moita do partido nazista, anunciou o Bossi, né? Cada escritório terá um agente de ligação com o partido nazista, assim que o partido se tornar forte o suficiente para restabelecer seu controle sobre a Alemanha. Os industriais serão pagos pelos seus esforços e cooperação por meio de concessões de ações e encomendas de produtos de suas empresas. Os fundos exportados deveriam ser canalizados através de 2 bancos em Zurique, na Suíça, ou através de agências na Suíça que compraram imóveis na Suíça, mediante uma comissão ou propina aí de 5%. Os nazistas enviavam grandes fundos para a Suíça desde muitos anos, né? Os bancos suíços, em particular o Banco Nacional Suíço, aceitaram ouro e outros metais preciosos saqueados de toda a Europa quando foi ocupada pelos nazistas. Veja, esses bancos aceitaram ativos e títulos de propriedade tirados de empresários judeus na Alemanha e nos países ocupados e forneceram o montante de moeda estrangeira que os nazistas precisavam para comprar materiais de guerra vitais. A colaboração econômica da Suíça com os nazistas era conhecida e monitorada de perto pela inteligência dos aliados, né? Anteriormente, as exportações de capital dos industriais alemães para países neutros deveriam ser realizadas de uma forma muito velada. Agora, o partido nazista estava atrás dos industriais e está exortando-os a se salvar, obtendo fundos fora da Alemanha, conforme os seus planos para o pós-guerra. A ordem para exportar capital estrangeiro era tecnicamente ilegal na Alemanha nazista, mas no verão de 1944 a lei já não importava para mais nada, né? Bom, e daí então, mais de 2 meses após o desembarque do dia D, né, no dia 6 de junho de 1944, o desembarque da Normandia,
Os nazistas estavam sendo espremidos pelos aliados pelo leste e pelo sul, e sobretudo pelos soviéticos no leste. E daí o Hitler sobrevive a um atentado. A liderança nazista estava nervosa. Vocês assistem o filme lá do Tom Cruise, a Operação Valkyria. Ele sobrevive, então, e a liderança estava nervosa, frustrada e brigando entre si. Né? Durante os anos de guerra, as tropas da temida Waffen-SS, a Schutzstaffel, construíram um gigantesco império econômico baseado em pilhagem e crime. Logicamente, planejavam manter esse império após a guerra e após a derrota militar. Um encontro como aquele na Maison Rouge precisaria da proteção das tropas especiais da SS, de acordo com o Dr. Adam Tooze, da Universidade de Cambridge, autor de Wages of Destruction, The Make and Breaking of the Nazi Economy. E é o Dr. Adam Tooze quem nos diz, em 1944, qualquer discussão do planejamento do pós-guerra foi banida. Era perigoso fazer isso em público, por isso agiam em segredo e com muito cuidado. Um advogado e economista altamente preparado, o Ollendorff, no inverno de 1943, esteve à frente do Ministério da Economia. O trabalho do Ollendorff estava focado no comércio de exportação. A sua verdadeira prioridade era preservar o enorme império econômico pan-europeu das SS nazistas, após a derrota da Alemanha. Ollendorff ele veio a ser enforcado lá no julgamento de Nuremberg. E ele se interessou antes, naturalmente, que ele viesse a ser preso, ele se interessou particularmente pelo trabalho de um economista alemão chamado Ludwig Erhard. O Erhard escreveu um longo manuscrito sobre a transição para uma economia pós-guerra, após a derrota da Alemanha. Ele escreveu um livro sobre isso. Isso era perigoso, especialmente porque o seu nome havia sido mencionado em conexão com grupos de resistência nazistas. Mas o Ollendorff, que também era chefe do SD, o Serviço de Segurança Nacional Nazista, protegeu o Erhard quando concordou com suas opiniões sobre a estabilização da economia alemã no pós-guerra. O próprio Ollendorff foi protegido pelo Heinrich Himmler, que era o chefe das SS. O Ollendorff e o Erhard temiam uma hiperinflação no pós-guerra, como a que havia destruído a Alemanha, a economia alemã nos anos 20, depois da Primeira Guerra Mundial, né? E os dois homens concordaram que a prioridade da pós-guerra era a rápida estabilização monetária através de uma unidade monetária estável. Mas isso teria que ser aplicado por um poder de ocupação. Eles iam ser ocupados pelos aliados, pois nenhum Estado alemão pós-guerra teria legitimidade para introduzir uma moeda de valor. Essa unidade monetária que se tornaria o Deutsche Mark, o marco alemão introduzido em 1948. Foi introduzido pelos aliados. Foi um sucesso, na verdade, e iniciou a rápida recuperação da economia alemã. Com uma moeda estável, a Alemanha seria mais uma vez um parceiro comercial atraente para os outros países. Os conglomerados industriais alemães poderiam reconstruir os seus impérios econômicos pela Europa. Então, a guerra ela foi extremamente lucrativa para a economia alemã. Em 1948, apesar de 6 anos de conflito pesado, bombardeios aliados, pagamento de reparações do pós-guerra, o estoque de capital e de equipamentos, bem como de instalações e edifícios, era maior do que em 1936. Desculpe. Graças principalmente ao boom da indústria de armamentos e das novas tecnologias criadas pelos cientistas nazistas da Alemanha. E boa parte desses cientistas foi para os Estados Unidos, vocês sabem, né? Alguns vieram aqui para o sul da Argentina, né? Inclusive, outros foram para Odessa, na região da Rússia. O Erhard refletiu sobre como a indústria alemã poderia expandir o seu alcance através do continente europeu destruído. A resposta foi através de um supranacionalismo, aí já é o germe da União Europeia. A entrega voluntária da soberania nacional dos países a um novo organismo internacional que deveria ser criado para governar toda a Europa. A Alemanha e a França foram os impulsionadores da European Coal and Steel Community, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o acordo precursor da União Europeia. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi a primeira organização supranacional criada em abril de 1951 por 6 países europeus. Criou um mercado comum de carvão e aço que regulou o comércio e a produção do aço.
Isso constituiu um precedente vital para a erosão da soberania nacional dos países, um processo que continua fortemente até os dias de hoje. Mas antes que o mercado comum europeu pudesse ser configurado, os industriais nazistas tiveram de ser anistiados e os banqueiros e funcionários nazistas foram reintegrados. Em 1957, o John McCloy, o alto comissário americano para a Alemanha, emitiu uma anistia para os industriais condenados por crimes de guerra. Os dois mais poderosos industriais nazistas, o Alfred Krupp, da Krupp Industries, e o Friedrich Flick, do grupo Flick, eventualmente possuíam uma participação de 40% na Daimler-Benz, na Mercedes-Benz, foram libertados da prisão após cumprirem 3 anos de pena. O Krupp e o Flick tinham sido figuras centrais na economia nazista durante a era do Hitler. As suas empresas usaram trabalhadores, né, nos campos de concentração para trabalharem até a exaustão, seguida de morte. A empresa Krupp, então, se tornou, na época do nazismo, uma das principais empresas industriais de toda a Europa. O Flick Group também construiu rapidamente, no pós-guerra, a Krupp também, um novo império empresarial pan-europeu. O Friedrich Flick permaneceu ileso em relação ao seu histórico de guerra. Nunca precisou pagar um único Deutsche Mark, né, em compensação pelo seu modo de enriquecer. Né? Ele nunca teve que indenizar, até sua morte em julho de 1972, aos 90 anos, quando deixou uma fortuna de mais de $1 bilhão, o equivalente então a 400 milhões de libras. Né? Para muitas figuras industriais do regime nazista, a Europa tornou-se uma cobertura para perseguir os interesses nacionais alemães de implantar o Quarto Reich, né, o Quarto Império Nazista, após a derrota de Hitler. Diz o historiador Dr. Michael Koch-Duschinsky, né? A recuperação e a continuidade da economia da Alemanha e das economias da Europa no pós-guerra foi impressionante. Algumas das principais figuras da economia nazista tornaram-se líderes construtores da nova União Europeia. Numerosos nomes de famílias tradicionais exploraram trabalhadores escravos e trabalhos forçados na época do nazismo. Gigantes como a BMW, Siemens, a Volkswagen, que produziram munições e peças para o foguete V1 de Werner von Braun, o primeiro míssil criado pelo homem. Veja, voltando aqui, como é que eram os procedimentos, como é que essas empresas se tornaram tão poderosas? Através do trabalho escravo. O trabalho escravo era parte integrante fundamental da máquina de guerra nazista. Muitos campos de concentração, se não mesmo todos eles, eram fábricas, onde funcionários das empresas trabalhavam de mãos dadas com os oficiais da SS, supervisionando os trabalhos. Então ali dentro você tinha o quê? Industriais, altos cargos, que trabalhavam de mãos dadas com os altos oficiais da SS, do partido, né, supervisionando os trabalhos industriais, da produção. Como Krupp e Flick, Hermann Abs, o banqueiro mais poderoso da Alemanha no pós-guerra, prosperaram no Terceiro Reich. Dapper, no Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, em 1937. À medida que o Império Nazista se expandia, o Deutsche Bank arianizava bancos austríacos e tchecoslovacos pertencentes a judeus. Tomavam, né? Em 1942, o Abs controlava 40 cargos diretores, um quarto dos quais em países ocupados pelos nazistas, em plena guerra. Muitas dessas empresas arianizadas, né, usaram trabalho escravo. Em 1943, a riqueza do Deutsche Bank tinha sido multiplicada por 4. O Hermann Abs, o banqueiro, também se sentou no conselho de administração da gigante IG Farben, como representante do Deutsche Bank. A IG Farben era uma das empresas mais poderosas da Alemanha nazista. Ela era formada pela união da BASF, da Bayer e da Roest, e outras subsidiárias aí desde a década de 20. Ela funcionava dentro de Auschwitz, a Farben, conhecido como Auschwitz III. Dezenas de milhares de judeus e outros povos prisioneiros morreram produzindo ali borracha artificial e outros produtos sintéticos. Os trabalhadores Verbraucht, os trabalhadores usados até o esgotamento, esse termo arrepiante dos nazistas, né? Os trabalhadores devem ser usados, né? Eram transferidos após o uso, né, para Birkenau, onde usavam gás Zyklon B
cuja patente era propriedade da própria IG Farben. Eles produziam o próprio gás que depois eles usavam, né? Mas como todos os bons empresários nazistas alemães, os chefes da IG Farben protegiam suas apostas. Durante a guerra, a empresa havia financiado a pesquisa de Ludwig Erhard. Após a guerra, 24 executivos da IG Farben foram acusados de crimes de guerra no Auschwitz III. Desses 24, 12 foram declarados culpados e condenados a prisões que variavam de 1 ano e meio a 8 anos. A IG Farben escapou das acusações de assassinato em massa. Não se conseguiu comprovar isso adequadamente, né? O Hermann Abs foi uma das figuras mais importantes na reconstrução pós-guerra da Alemanha. Foi em grande parte graças a ele que um forte império alemão foi reconstruído e que constituiu a base da União Europeia de hoje. Abs foi encarregado de alocar recursos do Marshall Aid, fundos de reconstrução norte-americanos, para a indústria alemã. Em 1948, ele estava gerenciando a recuperação econômica da Alemanha. O Hermann Abs também foi membro da Liga Europeia de Cooperação Econômica, grupo de 1946. Essa liga foi dedicada ao estabelecimento de um mercado comum europeu, precursor da União Europeia. Então você veja que foi um dos principais agentes banqueiros nazistas que está na base do estabelecimento do mercado comum europeu. Veja, essa Liga Europeia de Cooperação Econômica, seus membros incluíram industriais e financiadores e desenvolveu políticas hoje bastante conhecidas, como a integração monetária, o euro, e sistemas comuns de transporte e energia, e o famoso welfare state, o bem-estar social entre os países que viriam a constituir a União Europeia. Lembremos que nazismo significa nacional-socialismo, ou seja, tinha o lado do bem-estar social. Quando Konrad Adenauer, o primeiro chanceler importante da Alemanha Ocidental no pós-guerra, assumiu o poder em 1949, Hermann Abs era o seu mais importante assessor financeiro. Por trás das cenas, o Hermann Abs estava trabalhando para que o Deutsche Bank pudesse se reconstituir após a guerra. Em 1957, os 6 países membros da European Coal and Steel Community, a comunidade do aço e do carvão, assinaram o Tratado de Roma, que criou a Comunidade Econômica Europeia. Foi criada pelo Tratado de Roma. O tratado liberalizou o comércio e estabeleceu instituições supranacionais como o Parlamento Europeu e a poderosa Comissão Europeia. Como Hermann Abs, o Ludwig Erhard floresceu na Alemanha no pós-guerra. O Adenauer, que foi presidente da Alemanha em 1949, fez de Erhard o primeiro-ministro da economia no pós-guerra da Alemanha. Em 1963, o Erhard sucedeu Adenauer como chanceler por 3 anos, mas o milagre econômico alemão, tão vital para a ideia de uma nova Europa, foi construído em cima de crimes de guerra da época nazista. Estima-se que o número de trabalhadores forçados empregados por empresas alemãs na era nazista atingiu o número de 2.700.000 trabalhadores. Pagamentos de compensação foram feitos no pós-guerra, mas a indústria alemã concordou com um acordo global apenas no ano 2000, com um fundo de compensação de 3 bilhões de libras. Sequer houve uma admissão de responsabilidade legal e de compensação individual da parte dos industriais. Um trabalhador receberia 15.000 marcos alemães, cerca de 5.000 libras, no caso, euros. Um trabalhador forçado receberia 5.000 marcos, cerca de 1.600 euros. Os que aceitaram o acordo se comprometeram a não iniciar qualquer outra ação legal. Você aceita o acordo, recebe, a partir daí você não tem que acusar nem mover mais nenhuma ação. Para colocar essa soma de dinheiro em perspectiva, em 2001, a Volkswagen sozinha obteve um lucro de 1,8 bilhão de euros. No mês seguinte, em 2001, 27 Estados-membros da União Europeia votaram nas maiores eleições transnacionais da história da União Europeia. A Europa agora está em paz, não é verdade? Está em estabilidade. A Europa está em paz e estabilidade. A Alemanha agora é uma democracia e agora ela tem uma comunidade judaica substancial, e ela apoia o esforço de guerra
sionista contra os palestinos, né? O Holocausto está confinado à memória nacional dos horrores que ficaram para trás. Como disse o Joseph Goebbels, daqui a 50 anos ninguém mais vai pensar em Estados-nação, né? Que é a União Europeia, né? Tirem as conclusões que vocês quiserem, né? Como se diz na Bíblia, por seus frutos os conhecereis. Mas o que está por trás da guerra da Ucrânia? Por que alimentar tão fanaticamente a russofobia? Por que a União Europeia está tão obcecada como se estivesse possuída? Por quem? Por quem que ela está possuída? Para onde vai a União Europeia? O que a Europa quer ser no novo mundo multipolar, liderado pelos Estados Unidos, China e Rússia? Quem souber a resposta, coloca aí nos comentários do nosso vídeo de hoje, que vai ficando por aqui, 26 minutos de vídeo, canal Luz no Fim do Túnel, canal de livre expressão, de livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like no vídeo, verifique se você está seguindo o canal, se não já segue, traz um seguidor para o canal, replique nas suas redes sociais e vamos em frente, pessoal. Vejam que são conteúdos pouco abordados em outros canais, mas que eu achei importante para a gente entender parte dessa russofobia aí da União Europeia, dessa expansão ilimitada da OTAN para o leste, enfim, como é que vai ficar essa história, né? E assim vamos, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Vai ter alguns detalhes aí na descrição do vídeo. Quem quiser ajudar o canal, tá o Pix aí na descrição também. Então, o que tínhamos para hoje? Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fiquemos com Deus.